Por trás das imponentes muralhas do Vaticano, o menor estado independente do mundo, escondem-se segredos que atravessam séculos, mistérios que desafiam a lógica, questionam a fé e até hoje permanecem sem resposta. Hoje, vamos explorar os 5 maiores enigmas do Vaticano, histórias que vão desde mortes inexplicáveis até profecias apocalípticas, lendas antigas e sociedades secretas. Você já ouviu falar da morte misteriosa de um papa que governou por apenas 33 dias? Ou sobre uma profecia medieval que prediz o fim dos tempos? E se eu te disser que há rumores sobre uma Santa Lança perdida e até mesmo sobre um papa que, dizem, era uma mulher? Além disso, mergulharemos nas conexões entre o Vaticano e as mais poderosas sociedades secretas da história, como os Illuminati. Fique até o final para descobrir tudo isso e muito mais. Se você gosta de mistérios históricos e conspirações, não saia daí. Este vídeo vai te levar a lugares onde poucos ousaram entrar. Mistério 1: A morte misteriosa do Papa João Paulo I. No calor do verão europeu de 1978, o mundo assistiu ao surgimento de um novo líder espiritual para mais de 1 bilhão de católicos. Albino Luciani, um humilde sacerdote nascido na pequena cidade italiana de Canale d'Agordo, foi eleito papa em 26 de agosto daquele ano. Escolhendo o nome João Paulo I, uma homenagem aos 2 papas que o precederam, ele se tornou o primeiro pontífice a combinar nomes papais. Sua personalidade calorosa e acessível rapidamente conquistou os corações dos fiéis. Ele era conhecido como o sorriso de Deus na Terra, um homem simples que parecia trazer uma nova luz à Igreja Católica. Mas essa luz brilhou por pouco tempo. Após apenas 33 dias no cargo, um dos papados mais curtos da história, João Paulo I foi encontrado morto em seus aposentos privados na manhã de 29 de setembro de 1978. O choque foi imediato. Como alguém tão jovem e saudável poderia ter partido tão cedo? E mais importante ainda, o que realmente aconteceu? De acordo com a versão oficial, João Paulo I morreu de ataque cardíaco enquanto dormia. Uma explicação simples, talvez até plausível, considerando que ele tinha 65 anos e já havia enfrentado problemas de saúde no passado. Mas há algo nessa narrativa que não se encaixa completamente. Por que seu corpo foi enterrado tão rapidamente sem uma autópsia? Na época, o Vaticano justificou a decisão dizendo que era uma questão de respeito e tradição. No entanto, muitos questionaram essa escolha. Sem exames forenses, nunca saberemos com certeza qual foi a causa real de sua morte. E as contradições não param por aí. Testemunhas próximas afirmaram coisas diferentes sobre o estado do corpo quando ele foi encontrado. Algumas disseram que ele estava sentado em sua poltrona, como se estivesse lendo ou escrevendo. Outras relataram que ele estava deitado na cama. Essas discrepâncias alimentaram rumores de que algo muito maior e muito mais sombrio poderia estar acontecendo. Com o tempo, surgiram várias teorias tentando explicar o que realmente aconteceu naquela fatídica noite. Alguns sugerem que João Paulo I foi assassinado por expor corrupções dentro da própria igreja. Ele era conhecido por ser um reformista, alguém que buscava simplificar a burocracia vaticana e promover transparência. Mas essas ideias podem ter incomodado certos setores poderosos. Um dos casos mais controversos envolve o Banco Ambrosiano, uma instituição financeira italiana com fortes ligações com o Vaticano. Na década de 1970, o banco estava no centro de escândalos de lavagem de dinheiro e fraudes internacionais. Há quem diga que João Paulo I planejava investigar essas atividades, colocando em risco interesses de figuras influentes tanto dentro quanto fora da igreja. Outra teoria sugere que ele foi vítima da máfia italiana. Durante seu breve papado, João Paulo I demonstrou intenções de cortar gastos excessivos e reduzir o luxo associado à Cúria Romana. Isso poderia ter afetado negócios obscuros que dependiam dessas estruturas, mas talvez a teoria mais chocante seja a de que ele estava prestes a fazer revelações bombásticas, segredos que ameaçavam o equilíbrio de poder no Vaticano. Embora nunca tenhamos provas concretas, especula-se que essas revelações poderiam incluir documentos comprometedores ou mesmo informações sobre sociedades secretas infiltradas na igreja. Até hoje, a morte de João Paulo I permanece envolta em mistério.
Foi realmente um caso de fatalidade ou algo mais sinistro ocorreu nos bastidores do Vaticano? As perguntas continuam sem resposta e provavelmente nunca saberemos toda a verdade. O que sabemos é que sua breve passagem pelo papado deixou marcas profundas. Ele representava uma nova era para a Igreja, uma chance de renovação e simplicidade em tempos de turbulência. Sua morte abrupta interrompeu esse sonho, deixando um vazio que ecoa até hoje. Será que algum dia descobriremos o que realmente aconteceu? Ou será que este mistério está destinado a permanecer nas sombras da história? Mistério 2. A profecia de São Malaquias. No século XII, um homem chamado São Malaquias, arcebispo de Armagh, na Irlanda, tornou-se conhecido por suas visões e milagres. Dizem que durante uma visita a Roma no ano de 1139, ele teve uma revelação divina extraordinária. Enquanto rezava em frente à tumba de São Pedro, São Malaquias foi agraciado com uma visão do futuro. Uma lista detalhada dos papas que governariam a Igreja até o fim dos tempos. Essa lista continha 112 lemas ou frases enigmáticas, cada uma associada a um papa específico. Curiosamente, esses lemas não foram publicados imediatamente. Eles permaneceram escondidos nos arquivos do Vaticano por quase 450 anos, até serem descobertos e impressos pela primeira vez em 1595. Desde então, a profecia de São Malaquias fascinou milhões ao redor do mundo. Mas como interpretar essas frases? Seriam elas apenas produtos de uma mente medieval criativa ou realmente carregam mensagens proféticas? Cada lema na profecia é uma descrição breve, muitas vezes ambígua, que parece prever características específicas de cada papa. Por exemplo, o lema De Medietate Lunae, que significa da metade da lua, foi atribuído ao Papa João Paulo I. Coincidentemente, seu papado durou exatamente 33 dias, cerca de metade de um ciclo lunar completo. Além disso, ele era conhecido por sua simplicidade e humildade, qualidades que alguns associam ao simbolismo da lua. Outro exemplo marcante é o lema Flos Florum, Flor das Flores, que corresponde ao Papa Paulo VI. Durante seu pontificado, o brasão oficial de Paulo VI incluía 3 flores de lis, um símbolo diretamente ligado ao lema profético. Essas coincidências são impressionantes, mas será pura coincidência ou algo mais profundo? Alguns estudiosos argumentam que as descrições são vagas o suficiente para se ajustarem a qualquer papa, enquanto outros acreditam que há uma conexão sobrenatural envolvida. Agora, vamos falar sobre o aspecto mais intrigante da profecia, o último lema. Após listar 111 papas, a profecia termina com uma frase perturbadora: Petrus Romanus ou Pedro Romano. Segundo a interpretação tradicional, este será o último papa antes do fim dos tempos. O texto profético diz que Petrus Romanus enfrentará grandes tribulações e perseguições. Ele liderará a igreja durante um período de caos global, culminando com o retorno de Cristo e o juízo final. Essa descrição apocalíptica levanta uma questão inevitável. Estamos próximos desse momento? Atualmente, o Papa Francisco ocupa o 16º lugar na lista. Isso significa que ele seria o famoso Petrus Romanus? Embora o Vaticano nunca tenha confirmado essa associação, muitos acreditam que sim. O papado de Francisco tem sido marcado por crises globais, mudanças climáticas e divisões dentro da própria Igreja, eventos que alguns veem como sinais dos tempos finais. Será que estamos vivendo os últimos capítulos dessa história milenar? Ou será que a profecia deve ser entendida de forma mais simbólica? Embora a profecia de São Malaquias seja fascinante, ela também é cercada por controvérsias. Muitos historiadores questionam sua autenticidade, sugerindo que ela pode ter sido forjada no século XVI. Afinal, por que um documento tão importante permaneceu escondido por quase 450 anos antes de ser descoberto? Além disso, algumas interpretações dos lemas parecem convenientemente ajustadas aos papas posteriores à suposta descoberta. Isso levanta suspeitas de que a lista possa ter sido manipulada para se adequar à história já escrita. Apesar dessas críticas, milhões de pessoas continuam acreditando na validade da profecia. Para elas, os lemas são provas de uma intervenção divina, um aviso enviado para guiar a humanidade em seus momentos finais. Então, onde está a verdade? É impossível dizer com certeza, mas uma coisa é clara: a profecia de São Malaquias continua sendo um dos mistérios mais intrigantes do Vaticano, alimentando debates e especulações há séculos.
Mistério 3. O paradeiro da verdadeira Santa Lança. No coração das tradições cristãs, encontra-se um dos artefatos mais sagrados e controversos da história, a Santa Lança. Segundo os relatos bíblicos, foi esta lança que o centurião romano Longinus usou para perfurar o lado de Jesus Cristo enquanto ele estava crucificado. Esse momento é descrito como um gesto de misericórdia, uma maneira de confirmar sua morte e evitar sofrimentos adicionais. Mas ao longo dos séculos, a Santa Lança adquiriu um significado muito maior do que sua função original. Dizem que quem possuir a verdadeira lança terá o poder de controlar o destino do mundo. Ela é vista como um símbolo de autoridade absoluta, capaz de influenciar eventos globais e até mesmo decidir o futuro da humanidade. Mas onde está essa lança hoje? Será que ela ainda existe ou se perdeu nas brumas do tempo? Ao longo da história, várias lanças surgiram reivindicando ser a verdadeira Santa Lança. Uma delas está guardada na Hofburg, em Viena, Áustria. Conhecida como Lança de Santo Irineu, ela é adornada com joias e considerada por muitos como a lança original. Outra versão pode ser encontrada em Roma, no Vaticano, enquanto outras réplicas estão espalhadas por igrejas e museus ao redor do mundo. Mas qual dessas lanças é a verdadeira? Ou será que a original ainda está escondida, aguardando ser descoberta? A resposta não é simples. Cada uma dessas lanças tem suas próprias histórias e defensores fervorosos. Alguns argumentam que a lança de Viena é a autêntica, porque foi venerada por imperadores romanos e líderes medievais. Outros apontam para a lança do Vaticano, sugerindo que a Igreja Católica sempre protegeu o verdadeiro artefato. O problema é que nenhuma dessas lanças foi cientificamente comprovada como genuína. Sem provas concretas, a verdade permanece envolta em mistério. A lança de Viena, em particular, ganhou notoriedade durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1938, quando as forças nazistas invadiram a Áustria, Adolf Hitler ordenou pessoalmente que a lança fosse confiscada e levada para Nuremberg, na Alemanha. Por quê? Alguns acreditam que Hitler via a lança como um objeto de poder oculto, capaz de garantir vitória em suas ambições militares. Segundo lendas populares, Hitler estava obcecado com a ideia de que a Santa Lança continha segredos esotéricos, conhecimentos antigos que poderiam mudar o curso da guerra e consolidar seu domínio global. Ele acreditava que a posse da lança lhe daria controle sobre o destino da Europa e, eventualmente, do mundo. Embora essas teorias nunca tenham sido comprovadas, elas alimentaram especulações sobre as intenções de Hitler. Quando as forças aliadas avançaram sobre a Alemanha em 1945, a lança foi recuperada pelos americanos e devolvida à Áustria após o fim da guerra. Mas será que Hitler realmente tentou desvendar seus segredos? Ou tudo isso não passa de mitologia moderna? Hoje a lança de Viena permanece exposta na Hofburg, mas isso não significa que todas as perguntas foram respondidas. Algumas pessoas acreditam que a verdadeira Santa Lança nunca foi encontrada, talvez escondida em algum lugar remoto esperando ser descoberta. Outras sugerem que o artefato foi destruído ou perdido para sempre. Teorias modernas vão desde a ideia de que a lança está em posse de sociedades secretas até especulações de que ela foi levada para outro país durante a guerra e nunca devolvida. Há até quem diga que a lança guarda segredos tecnológicos ou espirituais que podem alterar o curso da humanidade. Será que a Santa Lança ainda guarda segredos capazes de mudar o mundo? Ou será que sua importância reside apenas no simbolismo que carrega? Independentemente da resposta, o mistério da Santa Lança continua a fascinar e intrigar pessoas ao redor do globo. Mistério 4. O caso do Papa Fêmea, Papa Joana. Entre os anos de 855 e 857, uma história extraordinária começou a circular pela Europa medieval, a de uma mulher que, disfarçada de homem, ascendeu ao trono papal. Seu nome? Joana. Dizem que ela nasceu na Alemanha no século IX, em uma época em que as mulheres eram proibidas de estudar ou ocupar posições de poder dentro da igreja. Mas Joana era diferente. Inteligente e determinada, ela se vestiu como um homem para escapar das limitações impostas pelo seu gênero. Segundo a lenda, Joana foi tão bem-sucedida em sua farsa que acabou sendo eleita papa sob o nome de João Anglicus. Ela governou por cerca de 2 anos até que, durante uma procissão pelas ruas de Roma, foi desmascarada. Alguns dizem que devido a complicações relacionadas a um parto inesperado. Outras versões afirmam que ela foi descoberta quando tropeçou e revelou sua verdadeira identidade. Mas será que essa história é real ou apenas uma lenda urbana medieval?
Durante séculos, historiadores, teólogos e curiosos debateram sobre a veracidade dessa narrativa fascinante. A lenda de Papa Joana aparece em vários textos medievais, incluindo crônicas escritas por autores respeitados da época. Um dos relatos mais conhecidos vem do dominicano Martinho Polono, que menciona Joana em sua obra Chronicon Pontificum et Imperatorum. Ele descreve detalhes específicos sobre sua vida, incluindo o local onde ela teria sido enterrada após sua morte. Além disso, há registros de que, até o século XVI, havia uma estátua em Roma chamada La Papessa, supostamente dedicada à memória de Joana. Algumas igrejas também adotaram práticas curiosas como verificar o sexo dos novos papas antes de sua coroação, algo que pode ter surgido como resultado dessa lenda. No entanto, muitos historiadores modernos negam a existência de Joana. Eles argumentam que não há evidências concretas em documentos oficiais do Vaticano ou registros contemporâneos. Para eles, a história de Joana seria apenas uma fábula criada para criticar a Igreja Católica ou explorar temas de gênero em uma sociedade profundamente patriarcal. Então, qual é a verdade? É impossível dizer com certeza, mas o fato de que essa lenda persistiu por tanto tempo sugere que ela toca em questões muito maiores do que simplesmente a existência de uma mulher no papado. Mesmo que Papa Joana nunca tenha existido, sua história continua sendo um símbolo poderoso na luta por igualdade dentro da Igreja. A ideia de uma mulher ocupando o cargo mais alto do cristianismo desafia as normas tradicionais e questiona por que certas barreiras ainda existem hoje. Ao longo dos séculos, a lenda de Joana inspirou debates sobre o papel das mulheres no clero. Movimentos feministas e grupos religiosos progressistas frequentemente citam sua história como prova de que as mulheres sempre buscaram e merecem um lugar de liderança espiritual. Em contrapartida, a Igreja Católica oficialmente rejeita a existência de Joana, considerando-a uma fabricação sem base histórica. Independentemente de sua veracidade, a lenda de Papa Joana serve como um lembrete de que as pessoas sempre encontraram maneiras de resistir às estruturas de poder opressivas. Ela representa a busca por justiça, igualdade e reconhecimento em um mundo que, muitas vezes, tenta silenciar vozes marginalizadas. Hoje, a figura de Joana continua viva na cultura popular, aparecendo em livros, filmes e obras de arte. Sua história nos desafia a pensar: será que um dia veremos uma mulher ocupando o trono papal? Ou será que a lenda de Joana permanecerá como um sonho não realizado? Mistério 5. O envolvimento do Vaticano com sociedades secretas. Desde os primórdios da história humana, sociedades secretas têm capturado nossa imaginação. Entre elas, poucas são tão famosas ou controversas quanto os Illuminati. Fundados em 1776 na Baviera por Adam Weishaupt, os Illuminati eram originalmente um grupo intelectual que buscava promover o iluminismo, combatendo a superstição, o obscurantismo religioso e as monarquias opressoras. Mas, ao longo do tempo, os Illuminati se transformaram em algo muito maior na cultura popular. Hoje, eles são frequentemente associados a teorias conspiratórias sobre controle global, manipulação política e até mesmo influência sobre instituições poderosas como o Vaticano. Mas quais são essas ligações? Desde os primórdios, o Vaticano sempre esteve cercado por rumores de conexões com sociedades secretas. Esses boatos vão desde acusações de colaboração com os Illuminati até especulações sobre rituais ocultos e mensagens escondidas em seus símbolos mais sagrados. Nos dias de hoje, as teorias conspiratórias sobre o Vaticano e os Illuminati continuam a florescer. Alguns acreditam que o Vaticano usa essas sociedades secretas para manter seu poder e influência global. Segundo essas narrativas, os Illuminati teriam infiltrado a Cúria Romana, utilizando sua rede para manipular eventos políticos, econômicos e até religiosos ao redor do mundo. Outros sugerem que o Vaticano e os Illuminati trabalham juntos para moldar a percepção pública sobre temas como ciência, fé e moralidade. Por exemplo, há quem diga que certos documentos divulgados pelo Vaticano, como aqueles relacionados ao terceiro segredo de Fátima, foram cuidadosamente editados para servir a agendas ocultas. No entanto, muitos veem essas ideias como paranoia infundada. Para os céticos, as supostas conexões entre o Vaticano e os Illuminati não passam de ficção alimentada por filmes, livros e teorias da conspiração sem base factual.
Afinal, o Vaticano é uma instituição profundamente tradicional e conservadora. Seria realmente possível que ela colaborasse com uma organização associada ao iluminismo e à modernidade? Independentemente do que você acredita, uma coisa é certa: a ideia de que o Vaticano está envolvido com sociedades secretas continua a fascinar milhões de pessoas ao redor do mundo. Se há algo que alimenta ainda mais essas teorias conspiratórias, são os símbolos do próprio Vaticano. Do olho que tudo vê aos labirintos místicos, o simbolismo do Vaticano tem sido interpretado de maneiras muito diferentes ao longo dos séculos. Por exemplo, o famoso olho que tudo vê, frequentemente associado aos Illuminati, também aparece em contextos cristãos como representação da providência divina. No entanto, alguns acreditam que esses símbolos têm significados ocultos que remontam a tradições esotéricas antigas. Será que o Vaticano está deliberadamente usando esses símbolos para transmitir mensagens secretas? Outro exemplo intrigante é o uso de labirintos em arte sacra e arquitetura vaticana. Tradicionalmente, os labirintos simbolizam a jornada espiritual em direção a Deus, mas para os teóricos da conspiração, eles podem representar caminhos ocultos de conhecimento reservados apenas para iniciados. Essas interpretações levantam questões fascinantes. Será que o Vaticano esconde segredos em suas obras de arte e arquitetura? Ou estamos simplesmente projetando significados onde eles não existem? A verdade é que o simbolismo do Vaticano é tão rico e complexo que ele pode ser lido de inúmeras maneiras, dependendo de quem está olhando. As conexões entre o Vaticano e as sociedades secretas permanecem um mistério não resolvido. Seja como uma conspiração real ou como produto da imaginação coletiva, essas histórias continuam a nos fascinar e questionar. O que você acha? Há algo oculto nas sombras do Vaticano ou estamos diante de pura especulação? Hoje exploramos 5 dos maiores mistérios do Vaticano, cada um com camadas de história, fé e especulação. Começamos com a misteriosa morte do Papa João Paulo I, uma história que levanta perguntas sobre poder, corrupção e segredos escondidos nos bastidores da Igreja. Depois, mergulhamos na enigmática profecia de São Malaquias, uma lista de lemas que parece prever o destino dos papas até o fim dos tempos. Será coincidência ou algo mais profundo? Também investigamos o paradeiro da verdadeira Santa Lança, um artefato sagrado envolto em lendas de poder absoluto e conexões com figuras históricas como Hitler. Onde está essa relíquia hoje, ou será que seus segredos ainda estão por ser revelados? Em seguida, revisitamos a lenda de Papa Joana, uma mulher que supostamente se disfarçou de homem para ascender ao papado. Mesmo que sua existência seja questionável, sua história continua sendo um símbolo poderoso na luta por igualdade dentro da Igreja. Por fim, exploramos as conexões entre o Vaticano e sociedades secretas como os Illuminati, analisando símbolos místicos e teorias conspiratórias que desafiam nossa percepção da realidade. Embora algumas dessas histórias possam ser apenas lendas, elas continuam a fascinar e intrigar pessoas ao redor do mundo. O Vaticano, com suas muralhas imponentes e tradições milenares, é um lugar onde o sagrado e o misterioso parecem coexistir lado a lado.